Olá, pessoal, tudo tranquilo? Vamos a mais uma aula, nossa disciplina Ciências. Eu sou a professora Lenira Rodrigues. Nós vamos continuar falando sobre as propriedades específicas dos materiais. Então, pessoal, desde a aula anterior que nós já falamos sobre as propriedades específicas dos materiais, não é isso? Pois são características exclusivas de cada um e que permitem a identificação de um material em relação ao outro. E hoje nós vamos estudar mais duas propriedades, que é a temperatura de fusão e de ebulição de um material e a sua solubilidade. Vamos primeiro relembrar o que é fusão e relembrar o que é ebulição. Só lembrando, fusão é a passagem do estado sólido para o líquido e ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então, vamos entender o que é uma temperatura de fusão e de ebulição. Por exemplo, a água que bebemos, ela está em estado líquido. Um garfo de metal está em estado sólido. E aí nos perguntamos, por que estão em estados diferentes se o ambiente contém ou mede a mesma temperatura? Então, é exatamente isso que nós chamamos de ponto de fusão e ponto de ebulição. Todos os materiais eles possuem temperatura de fusão e ebulição, mas cada material muda de estado físico a temperaturas diferentes. Dizemos então que as temperaturas de fusão e de ebulição são propriedades específicas dos materiais. Vamos ver agora o exemplo do ferro. O ferro, ele é um material que, para tornar-se líquido, precisa se aumentar muito a temperatura onde ele se encontra. Então, esse ponto de fusão para a mudança de estado sólido para o líquido é necessário 1538 graus e de ebulição é necessário uma temperatura de 2862 graus Celsius. É bem quente, né, pessoal? Mas agora nós vamos conhecer, através de uma tabela, outros materiais e os seus pontos de ebulição e de fusão. Veja aqui, o material água, a temperatura de fusão é 0 grau e a temperatura de ebulição 100 graus. O ferro, como acabamos de mostrar, 1538 graus para fusão e 2862 para ebulição. O álcool, a sua temperatura de fusão deve ser negativa, menos 114 graus Celsius, e a temperatura de ebulição 78 graus. O alumínio 660 graus e uma temperatura de ebulição 2056 graus Celsius, tá? Agora nós vamos entender o que é solubilidade. Para a gente entender o que é solubilidade, trouxe um exemplo bem prático. Quando jogamos uma pitadinha de sal de cozinha em um copo de água ou em qualquer outro recipiente de água, nós vamos perceber que há um efeito como se o sal desaparecesse, mas na verdade ele gerou uma nova substância e ele foi apenas dissolvido. Isso nós chamamos de solubilidade. Para a gente resumir e entender bem, existe o soluto e o solvente. O soluto, nesse caso, é o sal, que é a substância que ela é dissolvida. E o solvente é a substância onde foi colocado, que no caso foi a água. E a solução é o que foi gerado, o que foi produzido, que foi água com sal. Então, não esquece, vai sempre haver dois componentes, o soluto e o solvente. Então, pessoal, falando ainda de solubilidade, você sabia que existem algumas substâncias que elas são insolúveis em água? O óleo de cozinha, por exemplo, ao entrar em contato com a água, ele não se mistura. Portanto, a água não é um solvente para o óleo. Isso acontece porque a capacidade máxima do solvente que contém na água, ela não consegue diluir o óleo. Um outro exemplo também é a gasolina. A gasolina com a água, elas também não se misturam. Portanto, soluto é uma substância que pode ser dissolvida no solvente, ou seja, a água ela é chamada muitas vezes de solvente universal, pois uma grande quantidade de substância dissolve-se nela, mas nem sempre ela é solvente. O que é solvente? É a substância chamada de dispersante, ou seja, é aquela que permite que o soluto distribua-se ou se espalhe em seu interior, tá bom?
A nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.